Zenfone 7 e iPhone 12 Pro foram lançados em 2020 como versões menos caras entre os topos de linha de Asus e Apple. Apesar de serem celulares flagships da mesma época, os dois são aparelhos bem diferentes na maior parte dos quesitos. E será que a taiwanesa bate a norte-americana nesse duelo? É o que você confere agora, nesse comparativo do tudocelular.com. Só de olhar os dois smartphones, já dá para perceber que a proposta deles é bem diferente. Começando pela parte da frente, a Asus manteve o design sem note para menos distrações. Por sua vez, a Apple seguiu o caminho oposto e manteve o já defasado entalhe retangular gigante no iPhone mais recente. Pelo menos, a gigante de Cupertino aprimorou algumas outras características. Uma delas é o vidro reforçado Ceramic Shield, enquanto a outra traz a certificação IP68 que promete resistir a 6 metros de profundidade submerso, algo bem além do que os celulares Android garantem. A Asus apostou em aumentar o tamanho do antecessor e inserir tecnologias mais caras. Um exemplo claro disso é a adição da biometria lateral. Ainda não foi dessa vez que a companhia adotou o leitor das impressões digitais sob a tela, mas já mostrou uma evolução nisso. Já a maçã manteve o Face ID como principal solução de segurança. O iPhone 12 Pro também não oferece slot duplo nem suporte à expansão de armazenamento. Já o Zenfone 7 aceita 2 chips de operadora combinados com um cartão microSD para expansão de memória. O dispositivo taiwanês traz mais evoluções no visual, enquanto o da Apple veio com mais consistência de construção. Damos inicialmente então um empate, com um ponto para cada. A Asus resolveu aderir ao Super AMOLED para esta geração e gerou um aumento no aproveitamento frontal para o display crescer sem precisar aumentar mais o tamanho do aparelho. Por outro lado, a Apple decidiu implementar uma tela OLED do mesmo tamanho do iPhone mais barato no 12 Pro, só que aqui há mais brilho. Se de um lado tem o Zenfone com um HDR satisfatório e cores equilibradas logo na configuração padrão, no outro está o iPhone com suporte HDR10 e Dolby Vision para melhorar o conteúdo exibido. Porém, a Apple foi conservadora na taxa de atualização e permaneceu nos 60 Hz, diferente da fabricante taiwanesa que preferiu partir para os 90 Hz no seu painel, com a intenção de dar mais fluidez nas imagens. O Super AMOLED combinado com a taxa de 90 Hz e tamanho maior dão o ponto ao Zenfone. Aqui temos som estéreo dos dois lados, mas não pense que só isso é o suficiente para ter um som de alta qualidade. No caso do Zenfone, o alto-falante de chamadas acaba por sair um áudio mais fraco que o inferior ao lado da porta USB. O resultado é um som mais desbalanceado, algo que não acontece no modelo da Apple. Por falar nele, o iPhone 12 Pro conseguiu um bom equilíbrio entre graves, médios e agudos, além de superar um pouco a potência sonora que vimos no antecessor. Nenhum dos dois celulares entrega fone de ouvido na caixa, nenhum adaptador para P2. Isso significa que o usuário vai precisar correr atrás de um acessório Bluetooth ou compatível com o conector dos celulares se quiser ouvir suas músicas de forma mais reservada. Este é um ponto fácil para o iPhone. Este é um confronto entre um Android contra um iOS. Do primeiro lado, a Asus ainda mantém o seu top de linha no Android na versão 10, enquanto o 12 já está em testes. No geral, a interface da Zenui é quase sem modificações e entrega bom desempenho, mesmo sem ser uma das mais fluidas disponíveis no mercado. Um dos destaques dele é a chamada Smart Key, uma tecla agora integrada ao botão de energia configurável para abrir qualquer aplicativo ou realizar uma tarefa ao tocar 2 vezes ou segurar por um tempo. Do outro lado está o iPhone 12 Pro, o qual já chegou com o iOS 14. Além da experiência com excelente performance e fluidez satisfatória, o destaque desta linha fica para o sensor LiDAR. Ele tem a função principal de medir distâncias por meio de lasers. Dá para combinar com a realidade aumentada, por exemplo, para saber o espaço que um objeto ocupa. Fora que ele deixa o foco mais ágil na hora de tirar fotos. O iOS supera o Android e coloca o iPhone na frente do placar. Ao longo do tempo, sempre vemos que é um grande trabalho para um celular Android superar o iOS em desempenho. E não foi diferente por aqui. O iPhone 12 Pro levou a melhor no nosso teste de velocidade e abriu todos os aplicativos em um tempo total de 37 segundos, aproximadamente 20 mais rápido que o rival. O destaque negativo pela demora maior é o multitarefas, agora mais demorado que antes. É bom lembrar que, por ser um aparelho de 2020, o Zenfone 7 vem equipado com a plataforma Snapdragon 865 da Qualcomm e não o mais recente Snapdragon 888.
Já a Apple estreou o chip A14 Bionic e, de lá até agora, não disponibilizou um sucessor aos seus smartphones. Nos benchmarks, a vantagem continua bem larga para o iPhone, mas o grande foco aqui fica voltado para os medidores de GPU. No Antutu, por exemplo, foram mais de 630 mil pontos, com uma vantagem ao modelo da Asus de mais de 40 mil pontos. Em jogos, os dois tops de linha cumprem o esperado e rodam todos os títulos sem engasgos ou travamentos. Mas aqui há a vantagem do Zenfone 7 por ter tela com taxa de atualização maior. Não que isso vá funcionar em todos os games, mas a lista cresce com frequência e já significa uma experiência melhorada. Por ser mais rápido nos nossos testes, o iPhone 12 Pro leva mais um ponto. Chegamos onde mora o ponto fraco do iPhone. A Apple reduziu o tamanho da bateria para a geração atual, com o objetivo de deixar o celular mais fino. O resultado foi um corte considerável de autonomia. Do outro lado, a Asus manteve os mesmos 5.000 mAh de antes do Zenfone 7, mas impressiona ao entregar uma duração considerável mesmo com 90 Hz de tela. Este obteve um tempo de uso de mais de 24 horas, enquanto o iPhone não passou das 14. Se existe essa diferença absurda, o 12 Pro deve carregar mais rápido, certo? Errado. Os dois levaram praticamente o mesmo tempo de recarga e conseguem encher a bateria por completo em quase 1 hora e 40 minutos. A Asus também deixou o adaptador de tomada de 30 watts na caixa. Já a Apple, você já sabe. Bom, levando em conta que a autonomia tem uma grande diferença sem prejudicar no tempo ligado na tomada, além da presença do carregador, vamos de ponto duplo para o Zenfone. São 3 câmeras traseiras para os dois lados. A composição também é a mesma. Um sensor principal, um ultra-wide e um telefoto. A Asus surpreendeu com uma qualidade de top de linha nas fotos com a lente primária. As imagens entregam muitos detalhes e cores vibrantes, sem o tom amarelado dos iPhones. E por falar neles, o 12 Pro consegue manter um baixo ruído, equilíbrio de nitidez e bom balanço de branco, mas não consegue lidar muito bem com objetos de fundo. Na câmera ultra-wide, os dois fazem um bom trabalho, só que o Zenfone peca mais por não ter um HDR tão eficiente, o que resulta em imagens mais escuras que o iPhone. Mesmo assim, é bom ressaltar que essa lente secundária da Asus consegue fazer também a função de macro. Já a teleobjetiva consegue ter melhor performance no iPhone. Esta entrega zoom ótico, apesar de um pouco limitado, que ajuda para dar excelentes registros. O Zenfone também não decepciona durante o dia, enquanto à noite sofre com imagens com pouca captação de luz. O primeiro ponto de câmeras vai para o iPhone, por ter qualidade de imagem geral em todos os sensores. Não dá para negar que ambos se destacam muito em vídeos. De um lado estão a captura 8K e as filmagens mais claras. Já do outro, ficam características como as gravações em HDR, Dolby Vision, ótima estabilização, foco ágil e captura de imagem limpa. A Apple dispensou o suporte a 8K no smartphone, mas procurou amenizar com esses recursos extras que possam ser mais interessantes aos usuários. Pelos vídeos de melhor qualidade, o ponto vai para o iPhone. Aqui é o grande destaque do Zenfone 7. A câmera giratória permite que o mesmo conjunto triplo traseiro seja aproveitado para selfies. Isso resulta em boas selfies de dia e opção ultra-wide para caber mais pessoas, além de vídeos frontais em 8K. Mas não quer dizer que a Apple não faça um bom trabalho aqui. Ela usa o sensor 3D para ajudar no desfoque e entrega fotos com muitos detalhes, contraste na medida e HDR menos agressivo que os rivais Android, apesar de continuar com um tom amarelado nesta modalidade também. Com um conjunto mais completo de câmeras para selfies, o Zenfone 7 leva a melhor nesse quesito. Para fechar, chegou a hora de falarmos sobre os preços dos dispositivos. Sabemos bem que o iPhone não costuma ser um produto barato para o consumidor brasileiro. E no caso do iPhone 12 Pro, logo no lançamento já veio a partir de R$10.000. Por sua vez, a Asus focou no custo-benefício e, mesmo ainda saindo caro, trouxe o Zenfone 7 ao Brasil por R$6.000. Atualmente, o aparelho da maçã foi o que mais despencou o custo, mas ainda sai por algo em torno de R$7.500 no mercado nacional, o que fica cerca de R$2.000 acima do que encontramos hoje pelo Zenfone. Com um cenário econômico cada vez mais difícil e incerto no país,
certamente é uma quantia que faz diferença no bolso do brasileiro. Por isso, o modelo da taiwanesa leva o último ponto do comparativo. Se você pensou que o iPhone levaria com facilidade este comparativo, pode ter ficado um pouco surpreso com o resultado. O design mais atualizado, a bateria muito superior e o preço colocam o Zenfone como uma opção competitiva no mercado. E isso sem falar na possibilidade de usar as câmeras traseiras para selfies. Por sua vez, o smartphone da Apple acaba por ser uma opção para quem está acostumado com o sistema iOS e a performance que ele costuma oferecer aos seus usuários. Sem contar também o som potente e a qualidade em fotos e vídeos que entrega. E é isso, já estamos chegando ao fim, mas antes quero deixar o convite para você conferir esse comparativo em texto completo lá no tudocelular.com, com as melhores ofertas para os dois modelos. Aproveita para comentar o que você achou do resultado. Qual característica é a sua prioridade? Você tem algum deles ou pretende comprar em breve? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.